aula de História, terceiro capítulo, falando sobre quilombos e terras indígenas. Bem, vocês podem observar aí no livro de vocês, deixa eu colocar aqui a página, melhor, página 244, com essas três figuras aqui representando justamente, né, a presença dos indígenas e dos quilombos, né, e suas terras, suas moradias. Na página 245, vai complementar essa página com mais duas imagens aí, imagens indígenas, quase que não sai, indígenas, desculpa, mostrando as imagens que retratam moradias de dois grupos populacionais tradicionais do Brasil, que a tia já acabou falando sem querer, né, que são os quilombolas e os indígenas. E aí tá perguntando, você os conhece? Se sim, quais são eles? A tia já até mencionou, né? Conversa vai, conversa vem. No conversa vem falando assim, você estudou que os indígenas e os africanos são povos formadores da população do Brasil. Converse com seus colegas a respeito da importância de garantir os direitos dessas comunidades que estão ameaçadas, tá? Essa aula nós vamos aprender aonde se encontram esses quilombos, né, que são resistentes até os dias atuais, e também os povos indígenas. Comunidades quilombolas, nós vamos ouvir primeiro sobre ela para depois a gente entrar no assunto dos índios. Bem, você já ouviu falar sobre a palavra quilombola? Com certeza, porque a gente já está falando sobre esse assunto desde o começo do ano, né? Sua origem está relacionada a quilombo, conforme mostra o livro de vocês, e ajuda a contar um pouco do nosso passado. Bem, as comunidades quilombolas, elas são remanescentes do quilombo, formados por africanos e afrodescendentes. A maior parte de seus habitantes são descendentes dos antigos quilombolas. Marquem isso aqui, tá? Grifem, por favor. Segundo parágrafo, as comunidades até quilombolas. Pegue o marca-texto de vocês e grifem. Atualmente existem cerca de, pode grifar isso aqui também, 80 mil famílias, tá? Quilombolas que moram em comunidades espalhadas por todas as regiões do Brasil, mas nem todas foram reconhecidas pelo governo brasileiro. E a maioria luta para provar que moram em terra de seus antigos quilombos. Bem, com a lupa na mão, tá pedindo pra você ir lá na página, deixa eu pegar meu livro aqui, lá na página do material de apoio, página 33, vocês vão pegar. Opa! Essa daqui, ó. Pra fazer a observação, tá? Olha, vá até a página 33 do material de apoio para ver o mapa do Brasil, onde estão as áreas identificadas como remanescentes de quilombos. Após analisar o mapa, responda as perguntas a seguir. Em qual estado brasileiro há mais comunidades quilombolas? E número 2, há comunidades quilombolas no seu estado? Quantas? Então vocês vão observar aqui qual que tem a maior numeração. E o nosso estado é Rio de Janeiro, olha, e aqui já tá a quantidade que tem. Inclusive tem uma aqui bem próxima da gente, que é em Araruama, e que tem um quilombola, né, de famílias remanescentes de quilombos, dos quilombolas. Passando adiante, eu vou deixar vocês fazerem, depois eu dou a correção, tá? Pra vocês colocarem a cabecinha de vocês para pensar. Bem, no rosinha tá mostrando a origem das comunidades quilombolas. Eu não vou ler aqui, mas vocês podem ler em casa, eu vou apenas explicar. Bem, os quilombolas, na verdade, eram os escravos, né, os escravos africanos, que vieram para o Brasil obrigados, né, eles não vieram por conta própria, eles foram obrigados, e ao chegar aqui, eles foram escravizados. Eles não tinham tratamento humano, né, eles eram tratados até mesmo piores do que muitos animais. E, inclusive, a gente tem uma dívida, né, muito grande com todos esses africanos que foram escravizados aqui no Brasil. Bem, eles não queriam aceitar mais viver de maneira escravizada, eles não queriam mais ser torturados porque eles apanhavam e eles tinham uma vida subhumana, ou seja, eles eram tratados piores do que os
animais. Olha que tristeza, um ser humano. Estamos falando de seres humanos. E aí, o que eles fizeram? Eles não aceitaram essa escravidão pacificamente e eles fugiam. Muitos deles fugiam para as matas para fugir dessa opressão que eles sofriam, né? Desses maus tratos. E tinham pessoas que eram pagas pelos donos das fazendas, que eram chamados de... essas pessoas, elas eram contratadas para ficar pegando quem fugisse. Era chamado de capitão do mato. Justamente por quê? Porque ele era um capitão, era um homem que ficava dentro do mato tentando pegar esses escravos que fugiam e também capturar os que estavam ainda tentando fugir, porque eles criaram uma espécie de uma casa dentro da mata. E eles acabaram dando o nome de Quilombo. E lá no Quilombo eles conseguiram se reunir, né? Reunir muitos africanos, eles conseguiram se reunir e eles fizeram uma forma de resistência. Então eles juntos se protegiam desses capitães do mato. E lá eles conseguiam praticar a sua cultura, né, a sua música, a sua luta, no caso a capoeira é uma luta dele, a sua religião, né, o candomblé, eles conseguiam também fazer os seus materiais de música, que é o afroxé, eles conseguiam fazer as suas alimentações, que a gente até tem hoje, que é principalmente na Bahia, né, que tem bastante a acarajé, a feijoada, tudo isso são culinárias que veio da África. Muitas delas não vieram da África, eles criaram aqui mesmo no Brasil. Também eles conseguiram, né, como eu falei, através da capoeira, era uma forma deles conseguirem resistir, era uma defesa deles e também era uma dança. Então era uma luta e uma dança. Entre outras coisas que eles conseguiam através da sua união. Bem, falando ainda sobre os quilombolas, eles eram, como eu falei, comunidades formadas por pessoas que fugiam da escravidão e dos maus tratos, e geralmente elas estavam localizadas em áreas de difíceis acessos, pois eram consideradas uma ameaça aos donos escravizados. Nos quilombos reuniam-se também índios e mestiços, né, que na verdade eram filhos de índios com africanos, ou muitos deles filhos do dono da casa grande que tinha filho com os escravos, aí eram chamados de mestiços. Ainda também que menor número, porque o maior número eram de escravos africanos. Os quilombos foram formados em diferentes partes do Brasil. Um dos mais conhecidos e importantes refúgios dos escravizados foi o Quilombo dos Palmares, que era localizado na Serra da Barriga, em Alagoas. Esse quilombo, ele existiu por mais de 100 anos. Olha quanto tempo, pessoal. E se tornou o maior espaço de resistência, tá, contra a escravidão. Estima-se que quase mais de 30 mil pessoas viviam em Palmares, né, no auge, né? O que seria cerca de 10% da população brasileira daquela época. E isso acabou se configurando em algo próximo a um Estado independente do governo brasileiro. Continuando, na página 248, tem uma atividade para vocês fazerem. Tá pedindo aí, falando sobre Zumbi dos Palmares, e esse é o nosso trabalho do bimestre. Né? Vocês vão fazer uma pesquisa sobre quem foi Zumbi dos Palmares, qual era a sua importância. Aqui no livro já dá uma dica, né, que ele foi um líder do Quilombo dos Palmares, justamente porque que leva esse nome, vocês vão fazer uma pesquisa sobre isso. E ele é o símbolo de resistência negra no Brasil. Na data de sua morte, 20 de novembro, é comemorado o Dia da Consciência Negra, que é uma dívida que a gente vai ter pro resto das nossas vidas, da nossa história brasileira, né? Que é de ter feito, infelizmente, de pessoas, de seres humanos escravos. E muitas pessoas, elas não entendem o porquê desse feriado, né? O Dia da Consciência Negra. Eu, particularmente, nem gosto de utilizar a palavra negra, né? Eu gosto de usar preto, porque se a gente tem um homem branco, a gente tem um homem preto.
mas acabam utilizando também esse termo negro. Mas enfim, eu não vou entrar nessa discussão com vocês agora. E muitas pessoas não compreendem por que os negros eles têm um feriado. Não, gente, não é para os negros atuais. É assim que a gente vê ainda que muitos deles ainda sofrem por conta toda dessa história. Inclusive a gente está tendo um momento, né? Tá acontecendo várias passeatas no mundo inteiro, inclusive nas redes sociais, a respeito de justamente sobre isso, né? Que muitos países, como os Estados Unidos, né, o que é o acontecimento atual, mas aqui no Brasil a gente também sofre muito ainda com isso, né? Jovens pretos, eles sofrem esses preconceitos, e isso tudo está arraigado dentro da nossa história mundial, e a gente tem que defender todos esses tipos de preconceito. Principalmente porque a gente está no século XXI e a gente entende que todos nós somos iguais, independente da cor. E aí muitas pessoas se questionam, né? Por que um feriado da consciência negra? Isso é uma dívida que nós temos com todos eles, né? Comigo, com você, todos nós, né? Temos uma dívida com os nossos ancestrais e principalmente com todos que estão vivendo no mundo atual. Todos têm que ser respeitados, independente da sua cor. Então esse vai ser o nosso trabalho do bimestre. Vocês vão falar sobre Zumbi dos Palmares, e a atividade para casa vai ser como o Dia da Consciência Negra é comemorado na sua escola e por que o Dia da Consciência Negra é importante. Para você, por que é importante, né, a gente ter isso? A desigualdade econômica social é muito grande. Nós sabemos que aqui no Rio de Janeiro, principalmente, a gente tem um número muito grande de pessoas pretas, justamente porque elas saíram de suas... né, elas estavam arraigadas dentro das fazendas, trabalhando como escravas, e elas saíram de lá. Acho que eu até comentei isso com vocês na aula passada. Elas saíram de lá das fazendas e vieram para o Rio de Janeiro, para o centro do Rio de Janeiro, procurar uma nova oportunidade, uma vida digna, né? Uma melhoria de vida. E infelizmente, comentei sim sobre as periferias. E infelizmente muitos deles não conseguiram emprego. Eles tiveram que ir para as altas partes do Rio de Janeiro. E eles não tinham nem condições de criar uma casa digna, né? Eles criaram com barracos, com pedaços que eles encontravam de madeira para construir. Infelizmente isso surgiu uma desigualdade muito grande, porque eles não tinham o que comer, eles não tinham que dar de comer para os seus filhos, e aí gerou toda essa temática que a gente tem que discutir, né, e compreender essa situação do porquê que o maior número de pessoas pretas, elas estão nas periferias. E isso é um assunto que a gente tem que discutir. E qual é a importância, né, do Dia da Consciência Negra? A discriminação, o racismo, a desigualdade social, ela existe. E nós temos que enfrentar, todos juntos. Sejamos brancos, sejamos pretos, sejamos índios, todos nós temos que defender todo tipo de preconceito, até mesmo preconceito com os nossos índios. Os nossos índios também sofrem muito preconceito, né? Não é o caso agora, a gente está falando sobre a consciência negra, mas o índio também, ele sofre muito preconceito. O índio, quando ele sai da sua localidade para ir para uma faculdade, ele sofre preconceito, porque as pessoas acham que o índio, ele não precisa sair da sua localidade. Se o índio, ele quer sair, quer estudar, ele tem sim a oportunidade de fazer isso. Se ele quer, ele pode sim. A gente não pode levar isso como se ele fosse assim. O índio, ele pode sim ter um celular, o índio pode ter uma televisão. Gente, a tecnologia tá aí. Não é só a gente que tem direito, não. Todos nós temos direito. Até acabou aqui. Então, gente, a atividade de história é essa, nosso trabalho, mas eu vou deixar tudo por escrito lá na janelinha da aula de hoje, tá bom, meus amores? Um beijo e até a próxima aula, e a gente continua sobre esse assunto, tá? Sobre a consciência negra, ó. Lembrando da aula de filosofia, vamos colocar nossa cabeça para pensar por que o Dia da Consciência Negra é importante, tá bom? Beijão e até a próxima aula.